Olá turma, muito bem-vindos a mais uma videoaula de português. Hoje segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Tudo beleza com vocês? Nós vamos corrigir um exercício do livro de gramática sobre adjetivos e adjetivos pátrios, que foi o nosso assunto da videoaula passada, de quarta-feira, dia 15 de abril. Beleza? Hoje a gente vai corrigir essa atividade do livro. Mas antes, vamos aqui para o nosso desafio do dia. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês, que tem basicamente o seguinte, olha só. Eu quero que vocês encontrem a diferença. Tem aqui uma imagem com essa família, né? Tem aqui o cachorrinho, tem aqui o garoto, o casal e o bebê no carrinho. Na imagem de baixo, é quase a mesma coisa. Existe uma pequena diferença entre a imagem de cima e a imagem de baixo. Eu quero que vocês encontrem essa diferença, ok? Lembrando que isso aqui, ó, é só o logo do site onde eu pego esses desafios, tá? Eu vou dar 15 segundinhos para vocês tentarem achar a diferença. Vai lá! Muito bem, 15 segundos. No final da aula eu dou a resposta para você. Eu mostro onde é que está a diferença, ok? Então é isso, adjetivo pátrio, como eu falei, foi o assunto da videoaula de quarta-feira. Já expliquei para vocês o que é adjetivo pátrio. É aquele que indica nacionalidade ou lugar de origem, ou seja, basicamente indica onde a pessoa nasceu ou de onde a pessoa veio. Se ela veio de São Paulo, ela é paulista, né, do estado. Se ela veio de Maranhão, ela é maranhense. Se ela veio da Itália, italiano. Se veio da Ásia, é asiático. Da África, africano. Enfim, por aí vai. E aí vocês tinham que fazer a atividade do livro, certo? Na página 57 a 60. E na videoaula de hoje a gente vai corrigir essa bagaça aqui, beleza? Olha só. Na primeira questão, o livro traz um pequeno poema chamado Conselho, do Elie José, tá? Diz o seguinte: na lua nova, selecione boas sementes, plante árvores ternas, cuide de deixar suas marcas, veja e valorize o novo, renove a ternura da amizade e a magia da pessoa amada. Sublinhe os adjetivos e a locução adjetiva do texto e faça uma seta até os substantivos a que se referem. Aqui já está a resposta, o que está de vermelho aqui são as respostas, tá? O que vocês iam fazer? Identificar o adjetivo e puxar uma setinha até o substantivo a que esse adjetivo se refere. Então, na primeira linha, a gente tem na lua nova, a gente tem o adjetivo nova, que está se referindo ao substantivo lua. Observem a seta aqui, ó, de nova até lua. É basicamente isso que vocês tinham que fazer. Boas sementes. A gente tem o adjetivo boas se referindo ao substantivo sementes. Árvores ternas. Ternas é o adjetivo. Árvores é o substantivo. Mais embaixo a gente tem da amizade, é a locução adjetiva. Observe, não é adjetivo aqui, tá? Tem o valor de adjetivo? Tem, mas isso é uma locução adjetiva. Olha só, a preposição da mais o substantivo amizade. Os dois formam uma locução adjetiva, ou seja, tem valor de adjetivo e se referem ao substantivo ternura. Por isso que a seta está indo até ternura, beleza? Aqui, ó, pessoa amada, a gente tem o adjetivo amada se referindo ao substantivo pessoa. Muito bem, na segunda questão, ela quer que você acrescente outros adjetivos aos substantivos que você escolheu na atividade anterior. Então, ele já trouxe aqui, né, os substantivos que você escolheu, sendo que o livro já traz aqui.
Sementes, ele quer que você atribua novos adjetivos a esse substantivo semente. O livro já trouxe boas. E o livro traz aqui como sugestão de resposta pequenas, viçosas, novas. Viçosas quer dizer bem cuidadas, né? Semente bem cuidadas, fortes. Árvores. O livro trouxe aqui sugestões de adjetivos, olha só, bonitas, frondosas. Frondosas quer dizer com muitas folhas, né? E altas. Você não vai dizer também árvore voadora. Não, voadora não pode ser um adjetivo que se atribua à árvore. Talvez no mundo dos sonhos, da fantasia, a gente poderia até aceitar, mas vamos ficar com os pés no chão aí, tá? Vamos colocar adjetivo que seja adequado para a árvore, beleza? Pessoa, o livro trouxe aqui maravilhosa, querida e estimada, certo? Terceira questão, complete com as classes de palavras e assinale a que você está estudando nesta lição. Aí o livro trouxe aqui esse emaranhado de planetas, né? Lembrando muito o sistema solar. E trouxe aqui essas lacunas. Nelas, vocês iriam colocar as classes gramaticais. Mas não aleatoriamente. Olha só, ele trouxe aqui o substantivo. E perceba que tem aqui tipo uma linha, um círculo em volta do substantivo. Vocês teriam que colocar aqui nessas lacunas as classes gramaticais que estejam diretamente ligadas ao substantivo. São elas o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. Essas classes gramaticais, elas precisam do substantivo para existir. Ou seja, elas ou acompanham ou substituem o substantivo numa frase, certo? Outras classes gramaticais, a gente tem aqui a conjunção bem no meio, tanto como a preposição, que servem para ligar, conectar palavras ou frases. Temos aqui o verbo, que o livro já colocou, e advérbio, que é aquela palavra que modifica ou acompanha o verbo, certo? Interjeição aqui, isolado, que é aquela palavra que expressa sentimentos, né? Olá, viva, né? Ai. E aí ele quer que você também assinale a classe gramatical que você está estudando nesse capítulo. No caso é adjetivo. Olha só como tem um xizinho aqui. Basicamente isso que vocês deveriam ter feito na terceira questão. Tudo bem? Então vamos prosseguir. A quarta questão pede o seguinte: sublinhe as locuções adjetivas e faça uma seta ligando-as aos substantivos a que se referem. Duas coisas que tinham que fazer nessa questão. Olha só, aqui tem um fique de olho, ó. Aqui tem até uma dicasinha legal. A locução adjetiva é formada de duas ou mais palavras que caracterizam o substantivo. Os empregados do hospital ainda não receberam o salário do mês. A gente tem aqui, ó, do hospital é uma locução adjetiva que se refere a os empregados. Não é os empregados da lanchonete, não é os empregados da loja, certo? Não é os empregados de nenhum outro lugar. Os empregados do hospital. Aqui está deixando claro, tá especificando que empregados são esses. São os empregados do hospital. Então, do hospital é a locução adjetiva. O salário do mês. A gente tem aqui o salário, o do mês, como locução adjetiva, sublinha ela e puxa a setinha aqui para salário, porque está se referindo a esse substantivo. Na letra B, Mara era aluna do ensino médio. Do ensino médio é a locução adjetiva, está se referindo ao substantivo aluna, certo? Mas tinha algumas atitudes de criança. De criança é a locução adjetiva e atitudes é o substantivo a que ela se refere, certo? Você poderia até substituir por infantis, olha só. Mas tinha algumas atitudes infantis. E na letra C, passei as férias de janeiro em uma bela casa de praia. A gente tem aqui a locução
adjetiva de janeiro, que está caracterizando o substantivo férias. Em uma bela casa de praia, ou seja, uma bela casa praiana poderia ser também. Isso aqui é a locução adjetiva. E está se referindo ao substantivo casa. Vocês iriam ter que fazer apenas isso. Sublinhar e puxar a setinha, igual fizeram aqui, ó, no textinho. Beleza? Mais uma questão. Aqui é o mapa do Brasil e aqui são os adjetivos pátrios de cada estado, certo? É exatamente o que a sexta questão pede, para você observar esse mapa, o mapa político do Brasil, e escrever os adjetivos pátrios referente a cada estado brasileiro. Aqui já tem os adjetivos pátrios. O que o livro quer é que você observe a sigla de cada estado e escreva o adjetivo pátrio correspondente a cada sigla. Por exemplo, AC. Qual é o estado cuja sigla é AC? Aqui, ó, Acre. É o primeiro adjetivo pátrio. Lembrando que não é acriano com I não, tá, gente? É acreano com E. Conforme eu falei na videoaula passada, é acreano. AL, Alagoas. Quem nasce em Alagoas é alagoano. AM, Amazonas. Quem nasce em Amazonas é amazonense. AP, Amapá. Você coloca amapaense. BA, Bahia. Você coloca baiano. CE, Ceará. Você coloca cearense. ES, Espírito Santo. Quem nasce no Espírito Santo é Espírito Santense ou Capixaba. Tá? Goiás é a sigla correspondente. GO é a sílaba correspondente a Goiás. Quem nasce em Goiás é goiano. MA, Maranhão. Quem nasce no Maranhão é maranhense. MG, Minas Gerais. Coloca mineiro. MS, Mato Grosso do Sul. Você coloca sul Mato Grossense. MT, Mato Grosso. Mato Grossense. PA, Pará. Você vai colocar paraense. A sigla PB quer dizer Paraíba. Quem nasce na Paraíba é paraibano. PE, Pernambuco. Quem nasce lá é pernambucano. PI, piauiense. PI, Piauí, né? No nosso estado. Quem nasce aqui nesse estado é piauiense. PR, Paraná. Quem nasce lá é paranaense. RJ, Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Quem nasce lá é fluminense. RN, Rio Grande do Norte. Uma pessoa que nasce no Rio Grande do Norte é norte rio-grandense ou potiguar. RO, Rondônia. Quem nasce lá é rondoniano. RR é a sigla correspondente a Roraima. Quem nasce lá é roraimense. Tá, gente? Por mais que as pessoas pronunciem Roraima, mas o certo é Roraima. Porque o que nasaliza uma vogal é o M ou N. Ou até mesmo o tio. Não o I, certo? Então a gente não deve pronunciar Roraima, mas sim Roraima. É a maneira certa de pronunciar essa palavra. RS, Sul Rio Grandense ou Gaúcho, para aquele que nasce no Rio Grande do Sul. SC, Santa Catarina, que nasce lá é catarinense ou Barriga Verde, né? De acordo com o livro aqui, Barriga Verde. SE, Sergipe, tá? Quem nasce lá é sergipano. SP, São Paulo, quem nasce lá é paulista, né? No estado de São Paulo é paulista, na capital é paulistano. TO, Tocantins, quem nasce lá é tocantinense. Vocês iriam colocar o adjetivo pátrio, né, correspondente a cada um desses estados. Beleza, galera? Seguindo o ritmo aqui, a gente tem a sétima questão, certo? Vamos acelerar o passo aqui. Olha só. Esses são dois verbetes do dicionário que o livro traz, belo e musical. E a letra A pergunta o seguinte: de acordo com os verbetes, qual é a classe gramatical de belo e musical? Olha só, aqui tem AM. Isso aqui é uma sigla que quer dizer adjetivo masculino. AMF quer dizer uma sigla também, adjetivo masculino e ou feminino. Pode dizer um artista musical
uma artista musical. Então, musical pode ser tanto para o masculino quanto para o feminino. Por isso que está adjetivo masculino ou feminino. A resposta são adjetivos. D. Circule no crédito da imagem da propaganda as palavras que vêm antes de bela e musical e dê a classe gramatical delas. O crédito, pessoal, é isso aqui, ó. Essas letrinhas que estão do lado esquerdo da propaganda na vertical. Olha só, A Bela e a Fera, um musical da Broadway, 2009. Então, quais são as palavras que vêm antes de Bela e musical? Tá aqui, ó. O A antes de Bela e o O antes de musical. Ambos são artigos, tá? Artigos. Aí não fique de olho, toda palavra precedida de artigo torna-se um substantivo, ou seja, toda palavra que antes dessa palavra vem um artigo, então essa palavra é um substantivo, certo? Na letra C, as palavras bela e musical foram empregadas como substantivos, ok? Aqui elas são consideradas adjetivos, mas observem que na frase aqui, bela e musical foram colocadas como substantivos, porque nessa frase essas palavras estão dando nome a seres, estão dando nome a coisas. Então não é um adjetivo, não está caracterizando nada, na verdade está nomeando. Qual é a classe gramatical que nomeia as coisas? Muito bem, substantivo, certo? Na oitava questão, identifique se as palavras destacadas estão empregadas como adjetivo ou substantivo. Naquela cidade havia muitos jovens pelas ruas. Jovens é um substantivo. Na letra B, ela se dirigiu às pessoas jovens que estavam ali. Observe que jovens agora é um adjetivo. Por quê? Porque aqui jovem está dando nomes a pessoas com essa faixa etária, né, que estavam andando pelas ruas. Aqui jovens está caracterizando o substantivo pessoas, ok? Então aqui é um adjetivo. A artista foi homenageada pelas pessoas presentes, tá? Presentes é um adjetivo. Já nessa frase, a equipe vencedora recebeu vários presentes. Presentes agora é um substantivo. Então observe que uma mesma palavra pode ser substantivo ou adjetivo, dependendo da frase onde ela está inserida, ok? Então é bom terem atenção nisso aí. E a última questão, para a gente finalizar o exercício, indica o significado de cada adjetivo, de acordo com o seu emprego antes ou depois do substantivo. Em caso de dúvida, consulte o dicionário. Aí na letra A ele traz grande homem e traz homem grande. Na primeira frase, o que significa grande? Quando eu digo grande homem, significa que esse homem é notável, ele é importante. Quando eu digo homem grande, o que esse adjetivo ele quer dizer? Que qualidade, que característica está sendo atribuída a homem agora? Quer dizer que ele é um homem de tamanho acima do normal, certo? Homem grande é uma coisa, grande homem, outra coisa. Olha só, galera, é exatamente o que está dizendo aqui no Fique de Olho. Alguns adjetivos sofrem mudança de significado dependendo de sua colocação antes ou depois do substantivo. É no caso aqui, ó, desses adjetivos que a gente está vendo. Caro amigo. O adjetivo caro quer dizer estimado, querido, né? Um amigo estimado, um amigo querido. Já vestido caro quer dizer que esse vestido é custoso, de preço alto, muito caro, uma coisa cara, de difícil acesso financeiro, digamos assim. Mas olha só, pobre mulher quer dizer mulher infeliz que inspira dó. Mulher pobre, mulher sem recursos financeiros. Okay? Então é basicamente o que está sendo dito aqui nesse quadrinho. Okay? Um adjetivo antes do substantivo pode dizer uma coisa, depois pode dizer outra. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham corrigido aí junto comigo essa atividade. Espero que tenham acertado todas as questões. É o que eu mais torço que aconteça. Se não tiverem acertado,
e tiverem dúvida em alguma questão, por favor, tirem as dúvidas no fórum. Eu vou estar disponível no fórum durante o horário da nossa aula, que é de 7h50 até 9h40, tá bom? Procurem tirar as dúvidas comigo, eu vou estar no fórum esperando vocês. O que eu quero que vocês respondam aí na casa de vocês? Essa atividade aqui, ó. Sílaba tônica, tá vendo? Livro de gramática, página 61 a 65, começando aqui até a página 65, até aqui, ó. Vocês vão ler, vão estudar direitinho os conceitos e vão responder todas essas questões. Na videoaula de amanhã, terça-feira, 28 de abril, eu vou corrigir essas questões, tá bom? Esse é o nosso último assunto antes da prova, ok? Nosso último assunto para a segunda prova. Certo, pessoal? E para a gente finalizar a aula, vamos à resposta. Qual é a diferença que vocês viram aqui entre essas duas imagens? Olha só. Está exatamente aqui, galera. Olha só, olha para esse coração aqui, ó. Percebam que tem um detalhezinho amarelo, como se fosse um detalhezinho branco, como se fosse um reflexo. Exatamente essa a diferença. Na imagem de cima existe, na imagem de baixo esse reflexo já não existe. Essa é a diferença entre as duas imagens. Isso é para vocês verem quanto é importante prestar atenção nos detalhes, certo? Prestem muita atenção nos detalhes, eles dizem muita coisa, beleza? É isso aí, valeu galera, tamo junto, tirem as dúvidas no fórum e até mais. Um abraço.